Oi, pessoal. Agora a gente vai ver o conteúdo sobre grandezas inversamente proporcionais. Vocês têm aí no material de vocês uma situação. Um ônibus faz um percurso do terminal até o centro da cidade e depois volta ao terminal. Um fiscal registrou as velocidades médias do ônibus e o tempo gasto nos percursos de ida até o centro em determinado dia. Daí tem ali um quadro com as informações. Andando a 52 quilômetros por hora, o tempo gasto no trajeto foi de 80 minutos. Andando a 65 quilômetros por hora, 64 minutos. E andando a 104 quilômetros por hora, demorou 40 minutos. Claro, né? Quanto mais rápido, quanto maior a velocidade, mais rápido faz para chegar ao destino, né? Então, conforme aumenta, eu vou colocar aqui um maisinho só para dizer que tá aumentando, tá? Não é para somar, é só para informar que tá aumentando. Como aumenta a velocidade, vai diminuir o tempo gasto no percurso, certo? Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. Uma aumenta, no caso aqui a velocidade aumenta, e o tempo diminui, tá? Vou resolver 2 exemplos com vocês agora. Com 4 pedreiros trabalhando, a reforma de uma casa é realizada em 15 dias. Em quantos dias 6 pedreiros realizariam a mesma reforma trabalhando no mesmo ritmo? Então, a gente vai montar a conta como a gente fazia com as grandezas diretamente proporcionais. A gente vai fazer uma coluna com a quantidade de pedreiros e a outra com os dias demorados. Então, 4 pedreiros fazem a casa em 15 dias. 6 pedreiros vão demorar quantos dias? Não sei. Então, se eu não sei, coloco um X aí. E o sinal de igual aqui no meio, né? Só que agora tem uma diferença. Como são grandezas inversamente proporcionais, porque olha só, aumenta a quantidade de pedreiros. Então, aumentando, supondo que eles mantenham o mesmo ritmo de trabalho, né? Aumentando a quantidade de pedreiros, vai diminuir a quantidade de dias da obra. Então, são inversamente proporcionais. Por serem inversamente proporcionais, a gente vai inverter uma das frações. Eu gosto de inverter a segunda, mas só porque eu gosto, pode ser a primeira também, tá? Primeira também não, ou a primeira ou a segunda. Inverter é trocar de lugar numerador e denominador. Então, aqui eu fiquei com 4 sextos igual a x sobre 15. Agora, eu vou resolver como a gente fazia antes, multiplicando em cruz. 6 vezes x, 6x, 15 vezes 4, 60. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo. 60 dividido por 6 é 10. X está aqui na quantidade de dias, então o meu resultado é 10 dias. Se 6 pedreiros trabalharem nessa obra, em vez de demorar 15 dias, a obra vai demorar 10. Tá? Então, retomando, a gente faz uma coluna com a quantidade de pedreiros e a outra com a quantidade de dias trabalhados. Aumentou a quantidade de pedreiros, diminui a quantidade de dias trabalhados. Então, eu constato com isso que são grandezas inversamente proporcionais. Por serem inversamente proporcionais, a gente inverte uma das frações. Ou inverte a primeira, né, o 4 sextos, ou inverte a segunda. Não vai ter diferença nem no grau de dificuldade do cálculo e nem no resultado. Inverte uma das frações. Depois multiplica em cruz e acha o valor pedido. Exemplo 2. Se comprar garrafas de água de 350 ml, Renato vai precisar de 20 garrafas para vender.
quantas garrafas ele deve comprar se escolher garrafas de 500 ml e quiser manter a mesma quantidade de litros. Então, com garrafas de 350 ml, se ele usar garrafas de 350 ml, ele vai precisar de 20 garrafas. Quantas garrafas ele vai precisar para engarrafar a mesma quantidade de líquido usando garrafas de 500 ml? Aumenta a quantidade de ml por garrafa, então a gente vai usar menos garrafas no fim das contas, né? Então, grandezas inversamente proporcionais. De novo, eu vou inverter uma das frações. Então, vai ficar 350 sobre 500 igual a x sobre 20. Vou multiplicar cruzado aqui e resolver essa equação. Então, 500 vezes x, 500x, igual 350 vezes 20, vai dar 7.000. Ah, não coube o último zero, mas é 7.000. Aqui vai ficar, então, 7.000 dividido por 500. Para facilitar a simplificação, a gente pode cortar os zeros, né? Dividindo por 10 ou 100. Então, vai ficar x igual 70 dividido por 5, 14. Então, se o Renato usar garrafas de 500 ml, ele vai precisar usar 14 garrafas para engarrafar a água que ele quer. Certo? 350 sobre 500 igual a x sobre 20. Vou multiplicar cruzado aqui e resolver essa equação. Então, 500 vezes x, 500x, igual 350 vezes 20, vai dar 7.000. Ah, não coube o último zero, mas é 7.000. Aqui vai ficar, então, 7.000 dividido por 500. Para facilitar a simplificação, a gente pode cortar os zeros, né? Dividindo por 10 ou 100. Então, vai ficar x igual 70 dividido por 5, 14. Então, se o Renato usar garrafas de 500 ml, ele vai precisar usar 14 garrafas para engarrafar a água que ele quer, certo?